Vocês estão habituados aos Estados Unidos e à China, que hoje partilham os dois maiores postos de potências mundiais. Porém, na história existiram várias potências mundiais e hoje nós vamos falar de algumas delas. Bem, antes de iniciar o vídeo, inicialmente quero-vos pedir para vocês se inscreverem, deixarem like, compartilharem e vocês já sabem o resto. Então vamos lá, potências mundiais. Para começar, o que é que faz ou quais são os fatores para um país ser considerado uma potência mundial? É o poder económico, político ou militar que o país exerce sobre a diplomacia dos outros países. Porém, é através de reconhecimento que se tornam potências entre diplomacia e militarmente. Ou seja, basicamente, um país é uma potência militar, económica e política que ele consegue fazer face a qualquer país do mundo. Mas como havia referido anteriormente, nós vamos falar do passado. Então, antes de mais, eu quero referir que não vai, como é lógico, estar todas as potências mundiais. Eu vou só colocar algumas, mas lá está. Se vocês quiserem a parte 2, é só comentar. Mas o primeiro que nós vamos começar é, e muito conhecido, o Império Romano. É verdade. Ele atingiu o seu auge no século II, porém, ele é muito mais antigo. Começou em 753 a.C. Esse império foi conhecido por ser aniquilador dos outros povos e também, ao mesmo tempo, por ser a casa da cristandade. E, principalmente, o domínio do mar Mediterrâneo, como é lógico. Devo referir que este acaba em 476 d.C., por isso durou muitos anos. Na verdade, isso é o cisma do Ocidente. Porquê? Porque, na verdade, ele dura até muito depois. Mas isso já não é o caso, porque dá-se o cisma. Mas vocês já sabem que tenho umas curiosidades. Então eu vou falar sobre algo interessante. Vocês sabem o que é economia social? Não, na verdade, na altura não existia economia social, então eu vou explicar um bocado. Sabem as misericórdias? Ok. Então, só para vos dizer que eu já tinha entre aspas, um pequeno sistema chamado a nona, que basicamente distribuía alimentos como bens essenciais para as pessoas mais carentes. Ou seja, já estavam muito avançados. Passando para a próxima potência, esta também conhecem muito bem, que é o maior território em área, que é o Império Colonial Britânico, ou Marítimo, como quiserem. Ele estende-se do século XVIII até meados do século XX, atingindo o seu auge no século XVIII. E como todos grandes impérios, eles acabam com uma guerra. E neste caso não foi diferente, como foi a Primeira Guerra Mundial e seus antecedentes / procedentes, nomeadamente as independências de diversos países, mas isso está tudo associado à guerra, por isso vamos dizer que o maior culpado, entre aspas, é a guerra. Porém, foi um império que durou durante centenas de anos e que acumulou 34 milhões de quilómetros quadrados. Completamente absurdo. Então, no Império que o Sol nunca se punha, isto porque realmente era impossível o Sol se pôr nas terras de Nossa Majestade, mas vamos falar em concreto da Rainha Vitória. Mas basicamente ela foi a rainha em que teve maior relação com a joia da coroa, que era a Índia, e que ela recebia e ainda recebeu, depois de morte, diversos presentes da mesma. Só por curiosidade. Mas é interessante por acaso. E o pior disso tudo é que ela nem visitou o país. E agora vamos passar para os nossos vizinhos. Quer dizer, nossos vizinhos não. Depende de onde vocês estejam a ver. Se estiverem a ver em Portugal, sim, é vizinhos. Se estiverem a ver no Brasil, não me interessa. Na verdade até interessa porque tenho vizinhos que são, entre aspas, descendentes deles, não é? O Império Espanhol deu-se e coincide com a data de Cristóvão Colombo chegar às Antilhas. Porém, vamos dar aqui uma adenda, 1492 coincide com a data que os espanhóis, ou os castelhanos, expulsaram definitivamente os muçulmanos da Península Ibérica. É bem interessante. Aquela zona ali de Granada, vocês sabem ali? Bom. O Império durou até mais ou menos o ano de 1821, com a independência de alguns países do Império. Sabem aquele chocolate que nós bebemos? Tipo este aqui? Sim, esse chocolate surge com o Império Espanhol, mais ou menos em meados do século XVI. Através das suas colónias americanas, eles usavam cacau e misturavam açúcar e faziam o nosso tão querido. Agora prosseguimos para uma das também maiores potências mundiais, que foi o Império Russo. Império esse que Vladimir Putin, quando assumiu o poder,
acho que em 2000, disse que o queria reconquistar. Duvido que isso aconteça, duvido não, tenho a certeza, não é? Até porque tem uma parte que é do Alasca, que o Alasca é atualmente nos Estados Unidos, não interessa. O que interessa é que realmente foram uma potência durante o século XIX, início do século XX, que dá-se a dissolução devido à Revolução Russa. Vocês já sabem, comunistas, Lenin e afins. Se quiserem algo sobre esse tipo de conteúdo, é só comentar aqui em baixo. Vamos lá para uma mega curiosidade. Então, o Império Russo teve uma imperatriz chamada Catarina a Grande. Vocês já vão perceber porquê. Ela tinha no seu palácio cerca de 4.000 obras eróticas. É verdade. Meu Jesus. Que zona que devia de ser aquilo. Já agora, o Palácio de São Petersburgo, que pode ser nomeado de várias formas, tipo esta aqui e esta aqui também. De seguida vamos falar de provavelmente a potência mundial que durou mais tempo ao longo da história, que é a China ou as suas respectivas dinastias. Que não sei se sabem como é que era organizado, mas era mais ou menos por dinastias locais. Mas basicamente eles sempre foram, desde o ano 2100 a.C., uma potência mundial, desde cultura, política, economia, contudo, quando a dinastia Qing acaba, em 1912, foi deposta e implantou-se a República da China. Sabem quando vocês são muito ignorantes e descobrem uma coisa tipo muito tarde, depois alguém sarcasticamente diz assim: encontraste a pólvora? Pronto, vamos falar sobre isso. Durante a dinastia Qing foi encontrada a pólvora e consequentemente foi onde pela primeira vez se usou a pólvora em batalha. É assim uma curiosidade muito interessante, de facto. Seguiremos agora para mais um império, que é este que vocês já conhecem, é o meu bro, o Império Otomano. Ele foi um império em que chegou no seu auge no século XVI e depois não dura até o século XVI, mas ele começou o seu declínio no século XVII. Então, contudo, ele no século XVII começa a perder espaço gradualmente. O Império Otomano teve um imperador chamado, imaginem só, Mohamed IV. Deve ter no mínimo uns 17, sabem como é que é. Mas, curiosamente, ele era um grande engenheiro eólico que ele tinha uma capacidade imensa para manusear com esse tipo de engenharia e ele conseguia consertar sozinho. Mas agora, antes de passar para o próximo, eu quero que vocês se inscrevam no canal, deixem like, comentem, principalmente comentar, porque eu preciso de feedback vosso e também compartilhar. Porquê? Porque eu preciso de engajamento para o canal, porque ele está a crescer, ainda bem, mas precisamos de mais pessoas para acompanhar mais este tipo de conteúdo, que consequentemente aprendam mais, que é o meu objetivo, e também se divirtam. Mas então bora lá para o último que eu coloquei na minha lista, que é os United States. Eles consolidam-se como potência mundial a partir da primeira, mas realmente se emancipam depois da Segunda Guerra Mundial. Contudo, a história deles começa no ano de 1776. Porquê? Porque foi no ano da independência do Império Britânico e consequentemente a Declaração de Independência. Desde aí, eles se tornaram uma grande potência de economia, cultura e influência política. Vocês já sabem que tem que ter aquela curiosidade que aqui é praxe no canal. Então vamos lá. Sabem a nossa incrível bandeira dos Estados Unidos? Tipo esta aqui? Não. Só vos dizer que esta bandeira só simplesmente foi feita por um estudante universitário de Direito de 17 anos, que ele no exercício nem teve assim grande nota, mas por incrível que pareça foi escolhida entre outras 1500, ou seja, de um projeto grande ele conseguiu passar, mas não terá uma boa nota. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês comentem, deixem like, subscrevam o canal e principalmente compartilhar, velho. Verdade, estou só a pedir porque vocês não fazem, é verdade. Eu preciso de feedback para saber se eu entrego uma coisa boa para vocês ou não. Por isso comentem aí também. E tchauzinho, obrigado!